A cada 10 famílias, 8 no Brasil estão endividadas. Ficar sem grana é choque, é acidente. Dívida tem que ser para fazer crescer. Dívida vincenda é dívida que não pode ser cobrada. Se você entender que dívida é boa, você só vai sair das ruins e vai entrar nas boas. Faz assim, ó. A partir de agora, eu vou fazer novas dívidas. Imagina que a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, né? E por que estão endividados? Porque não sabe fazer dívida. Você só vai ficar endividado quando a dívida não banca ela mesma. E acabou o jogo. Tem uma dívida, a dívida de consumo. Você pega dinheiro com alguém, pra você ficar pior. Tem a dívida de alavancagem, que é uma alavanca. Eu uso uma alavanca, só que essa alavanca é de outra pessoa e eu tenho que pagar depois. É a dívida de alavancagem. Vocês vão falar assim, ó. Fala assim, ó. Tem duas dívidas. A de consumo e a alavancagem. Qual que é a dívida inteligente, qual que é a dívida burra? Dívida de consumo que não se banca é uma dívida burra. Não ouse mexer com isso. Como que faz para fazer uma dívida de consumo? Qualquer assunto para virar consumo. Por exemplo, se você falar, eu vou comprar o SPR e não estudar, aquilo é uma dívida de consumo. Você só comprou o acesso e não usou. A coisa que você vai comprar tem que se pagar. Ou seja, estou comprando algo que esse algo vai ajudar a pagar a prestação dessa coisa. Se você compra um carro e esse carro vai trabalhar, a ideia brilhante do Elon Musk, esse cara não tem como, né, mano? Não tem como não gostar de um cara desse. Ele parou de investir nos carros autônomos para pessoas serem donas de carro para a própria pessoa usar. Por quê? Porque na relação de ociosidade do carro, ninguém usa mais do que 5% do carro, a não ser um cara que trabalha com carro. Então olha que loucura, todo mundo quer ter um carro, sim ou não? A pessoa tem um carro, a ociosidade do carro é de 95%. Aí o que ele criou? Ele não quer te vender um carro mais, quer te vender um táxi. Vocês viram isso ou não? O que acontece? Você compra o carro da Tesla, um robotáxi, o nome do carro. E o carro você já compra para ele trabalhar. Então você fica usando ele, ele fica ali. Tipo, você vai trabalhar, né? Ou o carro te leva para trabalhar, já rodando. Aí você encosta no serviço e o carro fica trabalhando enquanto você trabalha. E gerando renda, mano. O que ele fez? Ele não quer que seu carro fique ocioso. Qual que é a grande vantagem disso? Não vai ter stand de carro na rua. Porque não faz sentido. As pessoas vão colocar os carros para trabalhar e não vai ter stand de gente querendo andar no carro, porque vai ficar tão barato pagar o táxi que não precisa você comprar, só que também vai gerar renda, então é um absurdo. Toda dívida que você vai fazer a partir de hoje são dívidas que te fazem crescer. O indicativo do crescimento é que o crescimento paga o negócio. Tem um negócio que chama juro. Juro é aluguel do dinheiro. O que significa isso? O fato de você não entender o que é juro faz você ser um bobo no mundo financeiro. Fala comigo assim, juro é o aluguel do dinheiro. Essas empresas, Marabras, Casas Bahia, qualquer empresa dessa que vende eletrodoméstico, você já sabe que empresa que é essa? Já viu falar, não já? Elas não vendem eletrodomésticos, elas não vendem mobiliários, elas não vendem isso. Elas são empresas de juros. Por quê? Porque é simples. Eles fecham um acordo, compram um trem de R$300 e vendem por 1.000. E vendem 24 vezes sem juros. O que eles estão fazendo? Eles estão usando um negócio que você quer para te emprestar dinheiro sem você prestar atenção. É chocante ou não? Você junta as 3 empresas que vendem essas coisas, tipo Casas Bahia e companhia, pega as maiores televisões do país, essas 3 empresas fazem mais dinheiro que as televisões. Por que elas fazem? Porque elas aprenderam a emprestar dinheiro. E como emprestar dinheiro para você? Vamos fazer a conta. Olha que louco a conclusão que eles chegaram. Ao invés de eu te emprestar o dinheiro para você comprar em outro lugar, eu já te empresto o dinheiro comprando um negócio meu. Então, se você olhar para quanto aquele negócio vale, ele vale R$300 e você paga 1.000. Só que você paga feliz por quê? Porque você divide em 24 vezes. Se você for lá em Dom Juan Pedro Cabaleiro, que é a divisa do Brasil com o Paraguai, quando você chega ali em Dom Juan Pedro Cabaleiro, tem uma rua que divide o Brasil do Paraguai. Do lado de cá, no Brasil, pergunte para as pessoas, você prefere comprar no Brasil mais caro ou prefere comprar mais barato lá no Juan Pedro Cabaleiro? O que vocês acham que eles respondem? No Brasil mais caro, ué. Do outro lado da rua é mais barato. Só que eles preferem comprar mais caro no Brasil, por quê? Porque no Brasil é parcelado. Então, vamos pagar mais caro no Brasil parcelado. Lá é mais barato. O cara, para comprar o mais barato, tem que pagar à vista. E para pagar à vista, eu tenho que ter giro. E como eu não tenho capital, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou comprar parcelado. Você vai lá no povo do Paraguai também, pergunta. Você prefere comprar no Paraguai ou no Brasil? Claro que é no Brasil, ué. Que eu vou comprar isso aqui? Não, mas lá é mais caro. Não tem problema, lá é parcelado. A cabeça de quem não entende juro é diferente. Aí que está o detalhe.
Por que você não pega? Porque a gente que vai lá, a gente quer ir lá no muito mais barato e comprar à vista. A gente chega para comprar, né? Você precisa de fazer esse dinheiro girar rápido. Porque senão você vai cair num negócio. Ou seu dinheiro gira rápido, ou você vai pagar aluguel dele. As pessoas compram imóveis de aluguel, não é porque elas gostam de colocar os imóveis de aluguel. É para o dinheiro cobrar o juro. Ou seja, o aluguel é do dinheiro, não é da casa. Quando eu vou comprar um imóvel, eu não estou pensando na casa, eu estou pensando exatamente qual o aluguel que esse dinheiro vai me devolver. Isso é muito forte. Você entender isso, isso vai fazer você nunca mais cair no engano. Então, no mundo financeiro, a cada 10 famílias, 8 no Brasil estão endividadas. Por quê? Porque não tem educação financeira desde pequeno. Porque não entende que dívida tem que ser para fazer crescer. Por exemplo, quando você faz uma dívida de infraestrutura no país, ela vai ter retorno, sim ou não? Então tem que fazer. Por exemplo, vamos colocar um trem-bala. Vai vir um presidente aí na próxima eleição. Ele vai colocar um trem-bala no país. Ele vai arrumar um monte de dívida para o país. Só que vai ter um problema. 8 mil quilômetros de trem-bala. Claro que vai dividir isso com todos os municípios no meio do caminho, com o Estado, mas vai marcar coisa de uns 2 trilhões. Aí você fala, cara, você está ficando louco. Você imagina o que a gente vai ganhar de turismo? O que a gente vai ganhar de mobilidade no país? Por que não tem trem-bala nesse país até hoje? O país mais poderoso do mundo é o mais endividado da Terra. O segundo mais poderoso do mundo é o segundo mais endividado da Terra. Só que os endividamentos é para infraestrutura e não para palhaçada. Quando você for lá em Paris, lembra de ir na Torre Eiffel e olhar o elevador lá. Quando você ficar olhando aquele elevador, eu quero que você chore. Que é a mesma coisa que eu fiz. O elevador da Torre Eiffel sobe mais gente do que o povo brasileiro recebe de turista internacional. A França é o país número 1 de turismo mundial. A cidade mais poderosa de turismo é Orlando. Mas por que eu estou te falando isso? Imagina quanto que esse povo já se endividou ao longo dos séculos para fazer aquelas coisas ali. O que eles fizeram que foi alavancagem para chamar atenção? Você imagina a gente construir certas coisas no país e criar uma infraestrutura de verdade de turismo, o que vai acontecer? Um país continental como o nosso. Por que você está falando isso? Porque a sua vida é igualzinho um país. Tem que tomar uma decisão assertiva, ousada, mas que aquela decisão se banque. Se você entender que dívida é boa, você só vai sair das ruins e vai entrar nas boas. É um negócio absurdo. Tem gente que não entende. Tem gente que tem medo da palavra. Fala assim, eu não tenho medo da palavra dívida. Eu tenho preocupação com a dívida ruim. Que a boa é a alavancagem. Então tá, vamos comprar um carro. Comprou o carro. Esse carro se paga sozinho? Não, então não compre. Esse carro vai ter mais negócio? Esse carro vai fazer eu pensar melhor? Esse carro vai me levar... Não. Esse carro não dá conta de se pagar. Não compre. É muito simples. Não compre. Porque você está fazendo... Você nunca mais vai esquecer. Você está meio que arrancando um pedaço da sua carne para pagar o carro todo mês. Está tirando um pedaço seu. Então, não tem como fazer. O que nós vamos fazer aqui? Pastor, eu já estou fodido, eu preciso resolver. Me ajuda. Então, vamos lá. Eu gosto disso. Seguinte, se você está endividado, tem 3 passos que você tem que fazer. Sua vida estava indo aqui de boa, você fez uma merda, o negócio veio para cá. Primeira coisa, passo 1, para resolver problema de dívida. Anota aí, eu vou te dar 3 passos. Número 1 chama estancamento. Acabei de encontrar você no acidente, você perdeu o pé. Você vai morrer? Tem gente que vai. Vai morrer de medo, não vai saber fazer torniquete, vai morrer por causa disso. Até um piloto, que ele acabou se acidentando de moto a 200 km por hora. Bateu numa moto e bateu num guarda-rei. O pé dele ficou 50 metros para trás, assim, da canela para baixo. Ia morrer. Não morreu porque um policial esqueceu alguma coisa em casa, voltou. Eu conheci o policial. O policial voltou em casa e ele estava indo. Quando ele viu o acidente, ele parou o carro, achou uma corda e foi girando o torniquete nele até sentir que os ossos estavam quebrando e tinha 10 minutos do acidente. Com 20 minutos você morre. O pior problema é o caos do acidente, porque a sua cabeça não fica boa. Alguém que chegou a ver um vídeo de uma guerra, não sei se é da Ucrânia, que um soldado caiu numa mina, aí explodiu, arrancou uma perna. Alguém viu esse vídeo? É chocante. Não, você tem que ver. Vou te explicar por quê. Não pela catástrofe. Porque o cara que sofreu o acidente, ele estava no meio de um campo minado, ele foi o cara que eu pirei, que eu vi esse vídeo 10 vezes que eu tirei o chapéu para ele. Ele pisou numa mina, Diego, a perna dele vazou assim, ó, arrancou. Aí ele foi voltar com o tanque, cara. O cara
cabeça boa ainda, dá para ver ele ali assim, eu vou voltar pro tanque, ele pisa em outra. Aí explode outra perna dele. Aí você fica assim, ai meu Deus, o cara não entrou no caos, o cara caiu sem as pernas, dá para ver no vídeo. Ele arrasta com a mão e entra dentro do tanque. Eu pirei. O cara quer viver, cara. Não tem como. Qualquer outra pessoa entra num estado de caos. Minha perna! Eu até arrepiei de lembrar dele. Ó. O cara pisou numa mina. Bum! Aí ele, vamos voltar com a outra. Bum! Aí ele falou, vamos voltar com a mão. Não vou ficar aqui, não. A cabeça do cara estava firme em pensar o seguinte, eu vou voltar. Assim é um endividamento, tá? Acontece um caos. Você fica doido. Entra em choque. Acidente gera choque. Ficar sem grana é choque, é acidente. E aquilo te deixa tão doido que o problema não é o dinheiro, é ficar em choque. A primeira coisa que eu te falo, se eu te encontrar num acidente e você está em choque, sangrando, você acha que eu vou tratar o seu choque ou eu vou fazer um torniquete ali, eu vou te ajudar tá com fratura exposta. Ai, deixa eu te desbloquear mentalmente aqui. Não existe. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conter o sangramento. É por isso que a fase de endividamento número 1 que você tem que fazer chama contenção de sangramento. É o torniquete. O que é tecnicamente? Listar tudo que está saindo dinheiro e tem que cortar tudo. Problema número 1. Ninguém sabe estancar sangramento. Fica no caos. O caos faz você morrer financeiramente. Então, eu até recomendo que você assista esse vídeo. Ache lá. Soldado perde as pernas em campo minado. Só para você lembrar do que eu estou falando. Tem gente que no caos continua lutando, cara. E não vai ninguém vencer essa pessoa. Uma explosão, voa uma perna, outra voa outra. Não dá nem aí, cara. O cara voltou rastejando. Eu vi, esse não teve um final feliz, mas eu pirei de ver a cena. Teve um avião da Polícia Federal que caiu no começo do ano, não sei quem lembra. Aí a pessoa desceu e saiu correndo, só que ela não deu conta de sair do fogo. Mas aquela vontade da pessoa mesmo, porque você fica com desorientação espacial, né? A pessoa com vontade de viver. E eu assim, vai, filho, sai do fogo, sai. Aí ele caiu dentro do fogo. Se esse cara caiu um pouquinho para fora, ele estava vivo. Mas olha a cabeça do cara. O avião caiu, ele arrancou o cinto, foi sair, mas ele estava desorientado, ele não sabia para onde ir, ele ficou rodando dentro do fogo do negócio. O problema está no caos do acidente, o problema está no caos do incidente, no caos da catástrofe. Se você não cair nesse caos, você não vai ficar endividado mais. Então fala assim, o primeiro passo é estancar o sangramento. Então, o que é isso? Significa contenção de despesas. Não adianta. Tem gente que está mal, está no caos e continua gerando mais despesa. Não. Vai ter que cortar o padrão de vida, vai ter que diminuir tudo. É tão simples fazer isso. Ah, não, já moro num lugar de 2.000 conto aluguel, passa para 500, amigo. Agora é a hora da contenção, não tem o que fazer. Eu lembro de pegar um cliente numa mentoria individual, que foi um prazer para mim tratar ele assim. Ele era um cara que estava devendo o carro, devendo as escolas dos filhos, devendo aluguel de prédio, estava num lugar que não precisava, mais caro. O cara era um fanfarrão, só comia fora de casa, fazia tudo errado. Falei, você quer me ajuda? Só tem um jeito de eu te ajudar. Aí ele foi me contratar. Ele falou, cara, eu não entendo aqui, a minha empresa, está aqui o relatório, ela não para de crescer, mas eu continuo endividado. Aí eu falei, a sua empresa está crescendo. Nossa, bacana, a empresa dele cresceu 200%, mas era um bagunçado. Aí eu falei, mas você quer ajuda mesmo? Quero. Se eu falar tudo você faz, eu garanto que vai funcionar. Se não funcionar, você não me paga. Ele, eu topo. Ixi, mexeu com o cara errado. Você topa mesmo? Topo. Então, quebra de sigilo bancário. Eu quero ver sua conta agora. Mas para quê? É lá que o dinheiro sai. Aí. Abre a conta agora. Não. Eu te dou os relatórios. Eu falei, eu nem quero ver relatório, eu quero ver a conta. Relatório, você conta história lá, eu quero ver a conta. Aí ele falou assim, certeza que funciona. Se não funcionar, você não paga. Aí abriu a conta. Aí eu falei, você quer o nome, o que é isso aqui? Restaurante, o que é isso aqui? Para quem não sabe, você tá naquela fase ali, você não vai comer no restaurante. Restaurante é 400% a mais do que fazer a própria comida. Então eu falei, corta isso aqui. Aí eu vi lá, pacote CVC 2 de 15. O que é isso aqui? Aí a viagem, minha mulher quer fazer, então já pode pedir o cancelamento. Não! Eu falei, não, você falou que ia fazer do meu jeito. Afinal, onde você tá? A sua empresa é desse tamanho ainda, era no centro de Goiânia. Precisa disso? Não precisa, mas eu não vou mudar. Eu falei, então eu vou lá na porta e vou perguntar para as pessoas se elas pelo menos sabem que você está bem ali. E mostrei para ele que não tinha. Aí ele falou, o que eu faço com o carro? Devolve. Eu vou ficar sem carro? Vai. E esse apartamento você está devendo, esse tá de aluguel aí. Vamos sair daí e vamos para outro. Por tudo que é mais sagrado, o cara peitou e fez tudo.
Eu morava em Morada Nova ainda. Eu nunca esqueço, eu saí do apartamento, ele me xingando, eu tive que sair para Carol não ouvir. Aí eu fui saindo, ele me xingou de tudo. Eu tô no apartamento que não cabe ninguém, eu tô te ouvindo. E aqui não tem nem armário. Louco, o cara louco. Devolveu o carro, eu fiz uma carta para ele pedindo anuência na escola, ele conseguiu, em partes. Mudou o prédio, foi para uma salinha pequenininha, chama downsize, esta bodega. Diminuiu todas as despesas, porque ele estava no caos e não via. Aí a gente encontrava uma vez por semana, me mostra a conta, parou de comer fora. A esposa aliviou, falou assim, ó, tá ruim, mas é a melhor fase da nossa vida. Porque eu estou sentindo que agora vai voltar ao normal. Resolveu o problema na escola, resolveu todos os problemas desse cara, em poucas semanas. Só que ele não queria mostrar. Eu falei, cara, só funciona se você agir no caos. Teve que cancelar a CVC, teve que cancelar tudo, mudar de prédio, mudar de apartamento, devolver carro para banco, já estava com busca e apreensão. Sua vida está em paz agora? Tá. Foca na empresa agora e cala essa boca sua. Cara, que prazer ter feito parte dessa história. O cara começou a prosperar, a empresa enxutinha. Eu falei, não seja um burro agora. Foca em custo e esquece despesa. Cresça primeiro, faça dinheiro para depois ser otário. Chega. Cara, ali voltou normal e tchum. Eu tive uma outra mentorada que era filha de rico e não sabia lidar com dinheiro. Aí, o que aconteceu? Ela morava num apartamento alugado caríssimo e tinha um apartamento dela pequeno, que era dela, que ficava sem ninguém alugar e pagando condomínio. E ela daquelas mulheres, assim, com aquelas 30 vezes mais roupa do que necessária. Eu imagino, né? Você sabe como é que é uma mulher, né? E aquela ainda mais filha de rico, que não sabe o valor das coisas. Pior coisa que tem. Aí ela falou, eu não aguento mais. Eu falei, não, nós temos 2 casas aqui. Um apartamento você não dá conta de pagar mais o aluguel e o seu que está fechado, está facinho, vamos lá. Foi lá, mandou limpar o trem fechado há 2 anos, conversa com sua família, pede perdão, fala que você errou, que você não sabe administrar, que você vai começar tudo de novo. E é o orgulho. Filho de rico, morando num apartamento de rico. Mas e minha filha vai falar o quê para os amigos da escola? É só fazer trabalho na casa dos outros, chama ninguém mais em casa. Pronto. Dá o size, resolve. Sabe o que aconteceu? Ela mandava uma mensagem, o que eu vou fazer com um tanto de roupa? Eu falei assim, você vai doar, porque você não precisa desse tanto de roupa. Essas roupas é de quem tem dinheiro para morar naquele tipo de apartamento. Você é filho de rico, mas você não sabe mexer com o dinheiro. Doa. Aí eu lembro de ver ela na próxima semana, ela fazendo as tarefinhas, e ela estava doente. Eu falei, você está doente de quê? Ela não sabia explicar. Eu falei assim, estava pegada a roupa. Baixou a imunidade da mulher tomar essas decisões. Resumindo, foram todo mundo para esse apartamentinho. Eu não lembro ao certo assim, de cabeça, mas era algo em torno de 350 metros o apartamento que ela alocava, com quase 1 ano de aluguel atrasado. E o dela tinha 58. Então não cabia nada. Só que eles começaram a se ver em casa. Aí começou os relatos, falando sério. Começou a liberar as finanças, começaram a se ver mais vezes e a vida mudou e agradece o resto da vida. É só sair do caos. Primeiro passo, estanque o sangramento. O que eu vou falar para minha mãe? Vai ficar sem ir na casa de sua mãe até resolver isso. Depois que tem o estancamento de sangramento, cortou a queda, cortou. Não vamos mais ficar escavando poço? Não vamos. A gente recuperou emocionalmente? Vamos para a fase 2. Anota ela aí, chama estabilização. Se eu faço uma cirurgia, eu tenho que ter o repouso. Então você vai pôr estabilização / repouso. O que é o número 2? Estabilidade. Quando a gente está acima da linha 0, esquece estabilidade. Estabilidade é só quando você está negativo. Uma vida, não adianta você buscar uma vida de estabilidade, porque ela não existe. Agora, de repouso, sim. Se eu faço uma cirurgia, eu não tenho que guardar repouso? Sim ou não? Quando eu começo a estancar o sangramento, eu não posso já recuperar de imediato. Eu não posso jogar bola se eu fiz uma cirurgia no joelho. Agora, acabei de operar. Resolvi meu problema. Agora tem que ficar o quê? Quietinho. Essa é a fase mais perigosa que ninguém suporta. Você acredita que a fase de repouso ela é pior do que a fase de estancamento? Porque a de estancamento ainda te dá um trenzinho ainda, sair cortando, meio como se fosse o Coringa no filme do Batman. Pensa você mesmo, você deixa de ser o Batman, você tem dinheiro, né? O Batman é rico. E o Coringa você já sabe, né? O cara rejeitado, no emprego, aquela coisa. Você é a mesma pessoa. Quando você vai cortar gasto, parece ser o Coringa dentro do negócio. E você está destruindo com tudo. Só que se você ficar quietinho até terminar a fase 2, respira fundo. Aí passou o repouso, nós vamos para a fase 3, brilhante. Aí não tem um que não dá conta de sair do buraco. Aí essa fase é a fase de tração, não é a fase de crescimento. Ela não é um gráfico que cresce assim, ó, ela é um gráfico chato. Essa aqui é a fase de tração. Anota aí, / recuperação. Aqui saindo do repouso, lá vamos nós. Como aumentar esse negócio aqui? Ó?
Reduzir a despesa, não vou escavar mais. Fico quietinho em repouso, depois eu vou para a inclinação. Essa inclinação é uma potencialização de receita ou geração de receita nova. Ou aprender a fazer coisas novas que vai gerar um resultado novo. Então, potencializar a receita existente, aumento de receita, criar mais canais de receita. Se eu começo a criar mais canais de receita, o que eu vou fazer? Eu vou sair daquele buraco. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, eu vou voltar naquela linha zerada. Quando eu passar por ela, respiro mais uma vez. Sai das dívidas. Faz assim, ó. A partir de agora, eu vou fazer novas dívidas. Só que é a dívida de alavancagem. Vamos fazer uma dívida de alavancagem? Alguém que entende de construção, se der um projeto na sua mão, você dá conta de sair do outro lado construindo uma casa, levanta a mão. Se você não faz parte de quem dá conta de tocar o projeto, você faz parte só de outros dois caminhos. Ou você vai pôr o dinheiro, ou você vai pôr a mão de obra. Alguma coisa você vai ter que fazer. Então você vai ou bater massa, ou você vai tocar, ou então você vai operar. Certo? Marcelo, eu estou de fora aqui, não entendo nada. Nem dinheiro eu tenho, nem mão de obra qualificada eu tenho, porque não faz, de qualquer jeito. E também não dou conta de tocar o projeto. Então, se você der conta de aprender um negócio que fica do lado de fora, é a sua salvação. Amém. Levanta a mão quem dá conta de tocar uma obra. Achar os que tocam a obra. Quem tem um dinheirinho aí para pôr numa obra? Levanta a mão, vou pôr para te ajudar. Aí, ó, tem 3. O povo tem medo de levantar a mão aqui perto de mim, né? Falar assim, ó, eu tenho, então compra umas PR aqui agora, né? Eu sei que vocês têm medo. Aí o que acontece? Vou nem falar para não liberar energia, né? Eu tô ligado. Só que essa dívida seria de alavancagem, mas no final eu te ensino. Se você não é nem o operador, nem o projetista, né? O que vai tocar o projetista, não. Você vai o executor do projeto e nem a mão de obra e nem tem um dinheiro, você é uma pessoa que pode achar 2 e fazer o encontro e ficar com uma parte. Isso se chama nova geração de receita. Você nem precisa ser corretor, mas se você achar uma pessoa que quer um prédio e achar o dono do prédio e apresentar, você chega na pessoa, ela é obrigada a te dar. Porque eu sei que conectou. Aí depois você vai aprendendo. Eu nunca esqueço que o cara que me vendeu esse prédio ganhou R$1 milhão. R$1 milhão de comissão. Mano, ficar um milionário com uma ligação, vai cagar. Pois é, isso é massa demais. Eu não falei que quem tem que cagar é a pessoa que ganhou, é você. Que não entendeu vários rolês que você pode entrar. Entendeu ou não? E vive reclamando na vida que não tem oportunidade. Mas a oportunidade está em todo lugar, ué. Fala do fundo do seu coração. Fala assim, ó. Não tem falta de oportunidade. Fala assim, ó. Eu é que não sei ler a oportunidade. Melhor, eu não sabia. Eu não estava criando. Ah, então se não sabe ler e não sabe criar, eu entendo que você pode falar que está faltando. Não está. Eu estou cansado de ver gente assim, Marcelo, onde que eu ponho meu dinheiro? É gente demais que tem dinheiro. Marcelo, não está vendo eles, mas eles não encontram com gente igual vocês. Eles encontram com gente que fala assim, é para lá que põe o dinheiro. Essas pessoas, elas se encontram. Vocês não. Se tiver com essa cabeça de quem ainda tem medo de fazer as coisas, você não vai nem ouvir essa conversa em mesa nenhuma. Todo lugar que eu estou, e aí, Marcelo, você está pondo aonde? Aí eu falo, por exemplo, hoje eu fiz uma operação e ganhei $1 milhão. Comprei um avião abaixo do preço e já estou operando ele, então está vindo. $1 milhão. Eu fico pensando, que merda. Por que a gente que é pobre não ganha $1 milhão? Porque eu já fui pobre. E você passou a vida inteira para fazer um dinheiro desse, ou nunca vai fazer um dinheiro desse. Aí você, quando tem as mesas, as oportunidades, entende o jogo. A pessoa me ligou e falou, não, aconteceu isso aqui, você quer? Quero. Aí você faz uma transferência de um dinheiro que ia dar 1% ao longo de um mês, a operação faz você ganhar $1 milhão. E eu não entendi a minha gerente. Aí eu fui falar com a gerente, ela, não tira o dinheiro não. Eu falei, então me paga $1 milhão, que é o que eu estou ganhando, vai. Ela, não, mas aí não dá. Eu falei, então não tenta fazer o meu dinheiro ficar aqui. Ele saiu para transar em outro lugar e vai voltar com um monte de filhote. Ele já foi, você está impedindo. Só me dá o papel, deixa eu mandar esse dinheiro para lá. Poxa, mano, não faz sentido. Então é o seguinte, para sair da dívida é isso aqui, ó, é 1, 2, 3. Estanca o sangramento, vai para o repouso, vai para
Geração de receita. Ou geração, não sei se você anotou, ou potencialização de receita. Sacaram ou não? A dívida não pode ser o pavor da sua vida. Fala assim, ó, dívida que vai vencer não é dívida. Por isso que ela chama vincenda. Dívida vincenda é dívida que não pode ser cobrada. Se uma pessoa te cobrar uma coisa que não venceu, você pode processar ela que você ganha. Presta atenção. Tem a dívida vincenda, que não pode ser cobrada. Tem a dívida vencendo e tem a dívida que te venceu, que é o quê? O tempo não para. E aí você programou, ela passou por você. Aí, aqui está o segredo, para você nunca mais ser bobo. Dívida não pode ser enrolada. Dívida tem que ser arrolada. O que significa isso? Então, quando a dívida está vindo, você está parado aqui no tempo. Ó. Quando a dívida está vindo, você precisa tomar uma decisão. Vincenda, tipo, é amanhã, está tudo bem ainda. Só que chegou no hoje, nós empatamos no dia. Se eu passar um dia sem resolver, eu enrolei a dívida. Então a dívida é enrolada, aí acabou, aí todo mundo fica atrás de você. Você fica doidinho, você perde energia. Então você tem que chegar aqui, já sabe que não dá conta de pagar amanhã, antes do empate, que a dívida vence depois de um dia. No dia está empatada. Um dia antes de vencer, você está vencendo. Olha que loucura. Se a dívida é para amanhã, você está vencendo ainda, você está no hoje. Aí chegou no amanhã, o que aconteceu? Vocês estão empatados. A dívida passou um dia, deu 0 horas, a dívida ganhou o jogo. Você foi bobinho, você não podia ter deixado, não. A dívida tem que ser renegociada e arrolada. Para frente de novo. Porque enquanto você vai trabalhando, vai vindo. Aí você precisa de ter a cabeça boa e ir atrás de soluções novas. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro não sabe disso. Ele não entende nem por que a dívida venceu, por que ela está empatada, que ela está em dia, ou por que ela está à frente. Ele não sabe arrolar dívida. Você tem dívida para amanhã, você está vencendo. Dívida está com você hoje, você está empatando. Dívida venceu você, passou um dia, você não deu satisfação. Qualquer dia a mais que esse chama enrolar. Aí a dívida vai enrolando igual um plástico. Você vai ficando que jeito? Você ainda resiste numa semana, um mês, aí vem 3 dívidas te enrolando. Imagina que jeito que você não fica com 1 mês de dívida, 1 ano de dívida. Quem é honesto se sente picareta e se sente a pior pessoa do mundo. Vagabundo nunca importa. Mas alguém, um homem ou mulher de negócio, não deixa esse negócio enrolar em volta dele. É a mesma coisa de eu pegar um fio mesmo de roupa e começar a enrolar no seu braço. Você arrebenta fácil, né? Se eu der umas 50 enroladas aqui, você não tira mais, não. Isso é dívida. Então, fala assim, a partir de hoje, eu vou gerir a minha vida para não virar um caos. O que eu sempre fiz, tá? Eu não me lembro de ter esse caos, de ter ficado apavorado nenhuma vez, mas eu tomei decisões nas quais eu não tinha um dinheiro para pagar. Várias vezes. Várias vezes eu fiz isso. Marcelo, deu errado. Eu não consigo ficar desanimado tendo dívida. Eu queria saber como é que é a sua cabeça conseguir aceitar o desânimo tendo dívida. Eu não. O dia que eu fiz essas dívidas, eu fico maluco. Eu tenho um family office que controla meu patrimônio, um nos Estados Unidos e um aqui. E aí eu abro lá o patrimônio e falo, se eu parar aqui hoje, meu dinheiro acabar, eu estou devendo quanto? Cara, é tantos milhões que eu falo assim, eu vou trabalhar só hoje. Não estou brincando, não. Sabe por quê? Porque eu não quero vender um patrimônio meu para bancar a prestação de alguma coisa. Marçal, mas a gente quer sair das dívidas. Então é o seguinte, só foca nesses 3 aqui. Ó. Sua vida deu errado bem aqui nesse dia. Tenha humildade, para de escavar. Corta tudo de despesa, larga de ser bobo. Marcelo, ganha 1.000, dá para cortar a despesa. Porque se você ganha 1.000, tem a ver com sua vida. Se você ganha 5.000, dá para cortar a despesa. Se ganha 100.000, também tem que cortar a despesa. Porque nós, o povo brasileiro, aprendemos, pelo menos assistindo a vida dos outros, que a gente deve gastar mais dinheiro do que a gente ganha. Sim ou não? Despesa zero, custo alto. O que é essa aula? Essa aula é de mestre. Se você aprender ela, você vai ficar muito rico. Sempre diminua despesas até zerar. Depois aumente o custo. Anota aí a relação do custo e da despesa. Custo dá retorno, despesa nunca mais volta. Eu, Pablo, não sou homem de despesa. Eu odeio, com toda a minha alma. Qualquer coisa minha é rentabilizada. Qualquer coisa minha eu capitalizo. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você vê minha. Pode perguntar de todo o meu patrimônio, dos bilhões de empresas. Não tem nada que não seja rentabilizado. Eu não carrego avião nas costas, não carrego helicóptero nas costas, nem prédio nas costas, nem Ferrari, nada. Se não ganhar na compra, ganha na gestão, ou então ganha na venda, ou então ganha nos 3. A gestão, como é que faz para ganhar dinheiro? Velocidade.
Vou te dar um exemplo, talvez você nunca ganhou essa aula, nem do seu pai, nem do pastor, nem de ninguém, nenhum curso que você fez. Se você faz um investimento e ganha no investimento e demora a desfazer daquele investimento, o lapso temporal vai anular o ganho. Você já escreveu isso aí, nem lembra. Então, onde que está o segredo do dinheiro? Está na velocidade. É melhor ganhar menos e girar mais rápido. Se você aprender esse jogo, rico, 5 anos qualquer um fica rico. Mas, para de loucura, eu estou trabalhando, tem 20, mas você não ouve instrução, hein? Jumento trabalha 40 anos, aí está do mesmo jeito, é jumento. Trabalhar errado, muito errado, só vai fazer de você uma pessoa que não vai ter sucesso nunca na vida, nem vai ter paz, inclusive. Agora você me ofendeu, você falou que eu sou jumento. É porque você carrega mais carga do que você dá conta. Carga emocional, espiritual, física, inclusive. Tem gente que está com 15 quilos, 20, 30 quilos a mais. Aí quer prosperar. Então aí vai ser na Folha de São Paulo. Marçal fala que quem está com sobrepeso... Não é Marçal que fala, não. É seu osso que fala, é sua musculatura que fala. Você começa a gastar mais oxigênio para tocar esse corpo aí. Isso é a relação econômica. Você precisa de entender que o seu corpo determina onde você vai chegar. A sua mente é igualzinho. Seu espírito também. Então, se você não tiver confiança em alguém que para te dar uma dura mesmo, para chegar junto em você e te falar, faça desse jeito, você não vai mudar. Você faz de tudo para parecer um robozinho, para dar errado. E é um robozinho do Lula ainda. Esse país é viciado há 500 anos em fazer pessoas escravas emocionalmente, escravas o tempo inteiro de notícias, escravas de coisas que não vai mudar nada. Você vai ter que criar sua própria cultura, vai ter que cuidar da sua vida, vai ter que dar um basta. Vai ter que mudar suas amizades, vai ter que mudar seus nutrientes. Quer mudar aí o tamanho da barriga? Muda a comida. Quer mudar aí as coisas que estão na sua cabeça? Muda os nutrientes mentais que você está pondo aí dentro. Muda as pessoas que você está ouvindo para você ver. Se você tem certeza que o futuro é brilhante, nunca deixe de tomar a decisão que o seu coração fala para você tomar. Nunca. Marcia, mas eu vou ficar mal. Mas o futuro é brilhante. Continua. Se o futuro continuar brilhando, mesmo que seja no fim do túnel, continua tomando a decisão. Você está no caminho certo. E o medo das pessoas é que elas, ou de vocês, é que vocês querem que as coisas funcionem na hora. Elas não vão funcionar na hora. Continue sacando do futuro. É lá que está a energia. Depois que eu entendi isso, a minha cabeça criou outra atmosfera, outra dimensão. Eu entendi que o segredo está no futuro. Vou te explicar. Se você tem uma terra, você pode falar com o futuro. Talvez você está achando que é balela minha, agora eu vou te provar. Você vê uma terra, aí você fala assim, eu vou falar com o futuro. A terra tem um alqueire. Você chega em alguém e fala assim, se eu plantar milho aqui, você compra? Compro. Você pode travar o preço para mim? Posso. O cara vai lá e fala, eu pago nesse um alqueire de chão, sei lá, 10 mil reais. Eu pago 10 mil. Tá bom. Você pode antecipar esses 10 mil, eu te entrego exatamente a colheita que sair, e você pode antecipar e me dar 7 mil agora, antes da colheita? Posso. O cara vai ganhar dinheiro, ele calcula o dinheiro descontado, é lucro para o cara que vai pagar 10 mil depois da lavoura. Ele pega o dinheiro descontado e põe na mão. Esse cara faz o quê? Esse cara vai lá e compra semente. Ele sacou o dinheiro da onde? Do futuro. E ele plantou a semente. Aí o futuro está assim, até que enfim. A semente é a única forma de falar com o futuro. Ele planta, rega, gasta aquele dinheiro lá para plantar um alqueirezinho de chão. Ele vai lá e entrega aquilo para o cara. Ele aprendeu a fazer um jogo. Na próxima vez ele vai aprender e vai vender só a metade. Aí ele vai lá, pega a outra metade e negocia mais caro. Aí ele vai fazendo esse negócio. 5 anos fazendo isso aí, não tem um ser vivo na terra que não fica rico. Só sacar dinheiro do futuro. Marcelo, mas você falou a história de um cara que tem terra. Aí que você deu bobeira. Passa em todos os lugares e vê o tanto de terra que não está produzindo. É só bater na porta. Bora produzir na meia. O que é meia? Você fica com a metade para ser dono da terra, eu fico com a outra metade. Você vai lá e trabalha, faz a mesma coisa que eu acabei de falar. De novo, o saque está no futuro. Nunca precisou ter a terra, nunca precisou ter a semente. Precisou de falar com o futuro. Alguém quer comprar esse milho. Só que o milho não existe porque você não sabe falar com o futuro. Eu não sei o que vocês estão pensando agora depois de ouvir isso, mas tem tanta chance. Eu poderia ficar aqui até meus 80 anos falando para vocês. Tem formas de falar com o futuro e sacar dinheiro de lá. Desde que você esteja no futuro. Desde que você se enxergue no futuro. Porque se você não enxergar, seu passado é o máximo que você consegue. Conseguiu entender ou não? A sua dívida não te define.
O tanto de dinheiro que eu tenho na conta, o tanto que você tem, não define nenhum dos dois. Mas a capacidade geradora de riqueza, sim.